Fábio. Tá indo o que aí, pastor? Ô, você tá bem? Tô bem. Tá usando óculos agora? Chega uma certa idade que a gente precisa usar. Chega. Que nem diz o pastor Luiz, o meu ajudador. Deixa eu... O seu é o quê? O meu ajudador. Ajuda. Ai, Fabio, você é uma benção, viu? Você viu aí o que eu postei aí no comentário? Não vi, eu tava esperando você me mandar o link. O sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. E é verdade. O sábio é aquele que aprende com os erros, com os fracassos dos outros. E é verdade. Ai, Fabão. Você é uma benção. Fabão, esses dias eu estava ministrando, falando aqui, né? Eu falei aqui na live e falei lá no Pastor Edmar, lá na Taquá 1. Quando eu me converti, entrei na igreja, eu falei assim, esse negão aí, eu vou andar com ele. Você falava de Jesus, onde parava, você falava de Jesus. Os caras fugiam, faziam outro caminho para não te encontrar na rua, mas o seu GPS é o GPS do céu, você encontrava, não tinha jeito, né, Fabão? Não tinha como fugir. Eu falei assim, eu vou andar com esse cara aí. É lógico que no início você não queria andar muito comigo, não. Ninguém queria, né? Ninguém queria. Você queria me desconverter, pô? Oi? Você me queria desconverter? Parou o carro lá uma vez lá e queria levar eu pro pagode? Oi? Vamos tomar uma ali, né, Fabão? Rapaz, aquele dia foi Profético. Foi profético. Lancei uma palavra lá dentro daquele carro, mas depois eu tive que ir lá na Casa Valdirene para orar, cara. Porque eu também estava no começo da minha conversão, a vontade de usar droga, a vontade de descer para aquele samba foi muito grande. Mas a vontade maior foi de ir na casa da minha líder e pedir ajuda. Coração humilde, né, Fabão? Pedir ajuda. Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente entende o nosso limite e vai pedir ajuda, né? Corre para pedir ajuda, isso é algo poderoso. Deus age. Verdade. É isso aí, gente. Nós estamos hoje nessa jornada aí no capítulo 19, construindo sabedoria. Quero agradecer a presença de vocês. Hoje eu tenho o prazer de sentar nessa mesa com o pastor Fábio, pastor Fabão, um amigo, um amigaço, um irmão, um amigo mais chegado que o irmão. Eu não tenho irmão mesmo, então... Ô, Fabão. É igual a mulher mais linda da galáxia. Eu não conheço ninguém da galáxia. Nunca fui lá. Ai, Fabão. É um barato, viu? Ai, Jesus. Mas, Fabão, cara, você é um cara... Eu te amo, você sabe. Você é demais, cara. Você pra mim é um exemplo. É uma honra sempre sentar na mesa. É lógico que eu insisto, né, para você ficar, para ficar na mesa, porque eu tenho o prazer de sentar na mesa com você. Eu sei que a verdade não é recíproca. É recíproco assim, pô. Você é louco? Você sai correndo toda vez. Ai, Jesus. Ai.
Amém. Vamos orar, Fabão. Vamos orar aqui? Vamos. Vamos orar, que aí a gente caminha na palavra. Pai, no nome de Jesus, diante da tua presença, nós queremos navegar no teu espírito, nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, queremos aprender, Senhor, nessa mesa, queremos ver seu nome sendo glorificado, exaltado. Por isso nós estamos aqui na viração do dia, para buscar a tua paz, buscar a tua presença, porque queremos mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com o sangue precioso do teu Filho. Nós nos cobrimos, porque nós queremos navegar no Santo Espírito. Queremos que a tua palavra fale conosco. Queremos ser edificados pela tua palavra. Queremos ser, Pai amado, avivados pelo poder da tua palavra. Porque nós cremos no poder da tua palavra. De todos os nossos erros, nós queremos aprender com eles. De todos os nossos fracassos, nós queremos aprender, Senhor, ter sabedoria e viver para a glória do teu nome. Cobre a minha vida com o teu sangue, cobre a vida do teu filho com o teu sangue, a sua família, a minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, é isso aí, capítulo 19, nós estamos aqui no capítulo 19, construindo sabedoria, para não vivermos apenas uma vida de ouvintes, mas transicionar, né? Mudar, entrar em ação, transicionar para atitude, ter iniciativa, caminhar dentro daquilo que a gente ouve e pratica, né? A gente precisa ouvir e praticar a palavra. O capítulo 19 aqui, né? Fala sobre aprender sempre, né? Fala sobre aprender até com os erros, com os fracassos. E isso é muito importante, né? É muito importante. Verdade, pastor. Eu lendo esse capítulo aqui, então a gente traz para as nossas vidas, dia de hoje, né? Nos dias de hoje, aprender a ouvir e não querer fazer na nossa força, né? Não querer fazer na nossa força. Querer saber fazer no tempo certo, na hora certa, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. E nós precisamos estar sempre alinhado com a palavra, alinhado com a sabedoria, né? E viver o que Deus tem para nós. Tem um verso aqui que é muito importante. Deixa eu ler aqui. Estou com o óculos, mas ainda tá ruim para enxergar ainda. Que a minha outra Bíblia eu deixei lá no carro. Correria. É pela revelação, então. Que diz assim, ó, não, melhor é o pobre, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. Então o que eu aprendo com isso, né? Aprendo com isso dentro da minha casa, que nem um pouquinho que eu tive falando com o senhor hoje aí. Isso serviu para mim, para dentro da minha casa. Não adianta eu ter zelo pelas coisas e não ter um conhecimento, né? Não ter um conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Então eu preciso ter um conhecimento daquilo que Deus tem para nós e preciso agir no tempo certo. No tempo certo, na hora certa. Não correr, porque se a gente correr, a gente fica cansado. Então nós precisamos fazer no tempo certo. E eu tô aprendendo que até com essa série aí também aí, Candeia, será que a luz está brilhando dentro da minha casa? Então eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso buscar, adquirir essa sabedoria para que eu possa ganhar a minha casa, ganhar a minha família e não correr para fazer as coisas. Hoje eu tenho um pouco mais de sabedoria até dentro da minha casa, estou tendo, aprendendo, né? Cada dia a gente aprende mais para trazer para trazer para dentro da nossa casa
um ambiente melhor, né? Um ambiente verdadeiramente de Cristo, um ambiente verdadeiramente de cristão. E essa palavra aqui, essa de quando você falou para mim do Provérbio 19, eu comecei a ler, cara, aí eu falei, meu, isso tem tudo a ver com o que eu tô buscando, o que eu tô querendo e o que eu preciso. Não só eu, né? Todos nós precisamos entender o tempo para agir e não querer fazer sem conhecimento. É por isso que você fica pegando o meu pé aí, né? Para mim ser conselheiro, eu falo, calma. A gente tá buscando conhecimento e eu tô aplicando aqui dentro da minha casa o conhecimento. Primeiro tem que aplicar dentro da minha casa e ter o resultado dentro da minha casa. Eu preciso ver o resultado dentro da minha casa. E graças a Deus eu tô aplicando um pouquinho do conhecimento que eu tenho, tô buscando dentro do meu lar para mim poder viver a palavra do Senhor dentro da minha casa, porque muitas vezes a gente quer que as pessoas vivam a palavra de Deus, sendo que muitas vezes nós não estamos vivendo. Então eu louvo a Deus aí por esse momento, essa mesa, e de estar aqui aprendendo mais com esse homem sábio aqui que está na minha frente aqui, ó, no meu celular aqui. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Esse versículo 2 aqui já nos ensina algo muito importante, né? Olha, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Ou seja, não é bom você falar sem pensar, não é bom você ter uma atitude sem refletir, sem pensar antes da sua atitude. Quantas vezes nós já erramos, né? Exatamente. Falando coisas erradas no tempo errado, sem pensar, sem refletir. Quantas vezes a gente teve uma atitude, né, uma iniciativa no impulso, né, uma iniciativa sem pensar e acabar colhendo, né, acaba agindo mesmo sem pensar e sem refletir. Então, o fracasso, quando há o fracasso, né, o que acontece é o fracasso. Quando a gente tem uma atitude sem pensar, ou fala sem pensar, a gente fracassa, erra, né? E o fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos com ele, né? Quando aprendemos com os nossos erros, ou mesmo com os erros dos outros, né? A gente se torna sábio e crescemos em conhecimento. Né? É claro que todos nós erramos, né? Claro que todos nós erramos e nós precisamos aprender com os erros, né? Não é uma questão de se, né? Quando vamos errar, né? Não é se erramos, é quando. Porque nós erramos. Tiago, capítulo 3, versículo 2, fala sobre isso, né? Eu vou até ler aqui, e aí, para não ficar somente nas minhas palavras, Tiago 3:2 diz assim, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Né? Então, Tiago 3:2 fundamenta aí, não é se errarmos, é quando errar. Nós erramos. E é fundamental, é importante aprender com o erro. Né? O erro tem que ser uma lição. O erro tem que ser o nosso pedagogo, não o nosso coveiro. Né? Tem que trazer um entendimento e não levar e conduzir a gente para o fracasso novamente, para o mesmo erro. Nossos fracassos precisam nos ensinar, né? Os nossos erros precisam nos ensinar. Então não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado aí. Quem é precipitado está pecando. Exatamente. Aqui na minha eu falo, não é bom ter zelo sem conhecimento, né? E nem se apressar e errar o caminho. Então, muitas vezes nós achamos que estamos no caminho, estamos bem longe do caminho. Nós estamos no caminho errado e precisamos endireitar a nossa vereda para acertar o caminho e andar no caminho certo. Porque
Senão nós começamos a falar coisas. Não, e quando a gente fala coisas, a gente também está vivendo coisas que não procedem muitas vezes do Senhor. É que a gente se precipita, né? Se precipita, age na emoção e muitas vezes não é aquilo que Deus quer para a nossa vida, não é aquilo que Deus quer para o nosso ministério, não é aquilo que Deus quer, do jeito que não é o que Deus quer que nós agimos, e nós precisamos entender todas essas coisas e buscar entendimento. É que nem errar, né? Tem muitas pessoas que erram nas mesmas coisas. Errei hoje, vou errar amanhã, vou errar depois da manhã nas mesmas coisas. Aí é pessoas que não quer aprender, né? Não quer aprender e não quer emprestar os ouvidos para aprender, não quer sentar na mesa. Então a gente precisa ter esse entendimento e eu aprendi muito o quê? Aprendi muito e estou tentando colocar em prática. Aos poucos eu estou colocando. A maior sabedoria que a gente precisa ter dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com a nossa família, com a minha filha aqui. Então é muito importante. É muito importante quando você faz pergunta, cara, e vem a resposta. Vem a resposta, e muitas vezes a resposta não é aquela que a gente quer ouvir, mas só que a gente acha que estava fazendo tudo certo. Fazendo tudo certo, mas só que não estava nada certo. Estava tudo errado. Por quê? Porque nós queremos fazer na nossa sabedoria. E a nossa sabedoria é maligna. Tem que vir a sabedoria do alto sobre as nossas vidas. E muitas vezes adquirir sabedoria é passar por um processo. E às vezes as pessoas não querem isso, passar o processo. Porque passa o processo que você vai adquirir sabedoria. E aquele que adquire sabedoria, ele ama ele mesmo. Aquele que adquire sabedoria, o quê, falou? Ele ama ele mesmo. Ele não vai sofrer, né? Não vai. Porque tem sabedoria. Quem tem sabedoria, age em cima da sabedoria. Aquele que nós falamos. Não preciso errar. Eu vejo a pessoa errando ali, eu não preciso errar da mesma forma. Aprender com os erros dos outros. Muitas vezes aprendemos com os nossos e com os dos outros. Fala, pô, aquela pessoa errou ali, ó. Por que eu vou fazer isso? Eu vou errar do mesmo jeito. Então nós precisamos adquirir sabedoria para amar nós mesmos, para nós não sofrer. Exatamente. Olha, está escrito aqui, o tolo não se quebranta ao ser repreendido, por isso é ferido, e mesmo assim não aprende a lição. Mas o sábio age de forma diferente. Tem humildade para aprender e coração quebrantado para ser disciplinado. Tem disposição de fazer uma revisão de toda a rota e mudar de atitude. Poderoso, né? Não é? Quando a gente aprende, né? A gente muda a rota, muda a direção, muda aí, né? A atitude e tem um resultado diferente, né? O problema é quando a gente quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vai ter, né? Não adianta você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? E aí o versículo 27 diz: Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-se-á das palavras de conhecimento. Né? Como é importante a gente ouvir, né, a instrução e redirecionar as nossas rotas, reconhecendo com o coração humilde. Né? Não devemos ser como o cavalo e a mula, que precisam de freio para ser governados. Né? Então, precisamos ter um coração sábio diante das demandas da vida, né? Diante dos enfrentamentos que nós temos, né? Das batalhas, das lutas. E a pessoa, quando ela entende, né, que ela precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, que Ele é a sabedoria de Provérbios, Jesus é a sabedoria de Provérbios. O sábio, né, ele entende que ele precisa cada vez mais conhecer mais a Cristo, se relacionar cada vez mais com Jesus.
Então, o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe, né? Nós não sabemos quase nada em relação ao Senhor, daquilo que nós precisamos, né, muitas vezes mudar, né, e ter uma direção. Muitas vezes nós estamos caminhando achando que estamos certos, mas na realidade nós estamos errando, né? E não é um jargão, né? Eu tenho usado essa frase, mas é um fato. Às vezes nós erramos, achando que estamos certos. Erramos. Falta de entendimento. A gente erra achando que está fazendo a coisa certa, precipitado mesmo. Quantas vezes, né? A gente erra porque nós erramos. Eu errei porque fui precipitado. Eu tive uma iniciativa e a gente acha que é Deus, não, é o Senhor. Vamos que vamos fazer, é agora, é a hora. E, na realidade, o fracasso vem, a frustração vem, porque não era o tempo do Senhor. Na realidade, a gente quer fazer na força do braço e acaba errando, né? Na escola da vida, nós precisamos aprender dessa relação, né? Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos buscar no Senhor. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter esse coração quebrantado, como nós vemos aqui, né? Um coração quebrantado no sentido, né, de aceitar, né, a repreensão e de aceitar, principalmente, que nós não sabemos nada, né? Que nós precisamos e necessitamos da presença de Deus e de nos relacionarmos cada vez mais com o Senhor. Então, não devemos ser como um cavalo mesmo, nem como uma mula, né? Empaca ali, né? E não sai do lugar, né? Se a repreensão vem, a exortação vem, é para trazer mudança. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, como diz Tiago 3, né? 3:2 aqui. Então, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. O poderoso para também refrear todo o corpo. Se tem uma maneira que nós podemos ser perfeitos, é justamente através das palavras. Mas muitas vezes nós falamos mais do que ouvimos, né? Muitas vezes nós tropeçamos no muito falar e acabamos errando, né? Falhando. Então é importante a gente entender que todos nós, quando vamos errar? Se errarmos. Quando? Se nós errarmos, é ter humildade, né? Aprender com o erro, aprender com o fracasso, porque o fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. Então nós precisamos aprender com os nossos erros. E o tolo não se quebranta. O tolo é orgulhoso. O tolo, ele não aceita repreensão. Então, a descrição, né, do homem longânimo é o quebrantamento. É a humildade de passar pelo processo de humilhação, né, e entender que errou, que falhou e que está redirecionando, né, a sua caminhada. Opa, peraí, vou fazer diferente. Todo tempo é tempo de aprendizado. Verdade. Né? Pastor, que nem o senhor falou, eu no começo da caminhada, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e você passa, cara, a viver maravilhas. Maravilhas, assim, eu falo longe do mundo, longe daquelas pessoas que te levavam para fazer as coisas, não fazer, mas você estava ali no meio daquela roda dos escarnecedores, ali naquela roda ali daquele povo fazendo só aquilo que desagradava a Deus. Então, quando você passa a viver, passa um período, nossa, eu falei, nossa, que maravilha. E quando eu ia para a célula da pastora Valdirene, cara, eu via coisa lá que eu não falava, mas eu ficava por dentro de mim, nossa, eu quero isso para mim. Cara, eu via ela orando, né, com aquela sabedoria, falando e expulsando o demônio, cara. Quando ela expulsava demônio assim, eu falava, rapaz, eu não falava nada, não, eu falava, eu quero isso pra mim. Eu falei, eu quero isso pra mim, quero isso pra mim. E aquelas pessoas, era toda quarta-feira, ela expulsando demônio no mesmo erro. Então aquilo eu fui crescendo naquilo também, né?
Porque que nem a gente fala, a gente aprende com o erro das pessoas. Porque na cela dela, eu achava que eu era o pior. Eu era o mais mansinho, cara. Era cada testemunho lá que eu falava, rapaz, eu era crente e não sabia. Então ali as pessoas toda quarta-feira chegavam, mesma história, mesma história. Aí eu ficava falando, falei, caramba, pô, mas você tem que sair de perto dessas pessoas, você tem que, no começo, né, você tem que fugir dessas pessoas. Aí eu lembro que tinha pessoas que aceitavam Jesus lá na igreja e você passava no campo, não saía do campo. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente aprende hoje, acabamos de falar, as pessoas querem resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Então, quando eu ia naquele campo, nós ia jogar bola, então, até hoje, eu aprendo com o erro das pessoas lá. E você vê, tem pessoas que não saíram do lugar, tem pessoas que pioraram, tem pessoas que eram casadas, tem pessoas que hoje já perdeu o casamento, perdeu tudo. Perdeu tudo. Por quê? Porque não quis adquirir sabedoria, entendimento, conhecimento, não quis escutar conselho. Então, quando a gente não escuta conselho, é que não lembra uma ministração do pastor Silva, a gente escuta coitado. Quando não escuta conselho, a gente vai escutar coitado. E o mundo fala, né? O mundo fala que se conselho fosse bom, ninguém dava. Isso não é verdade. O conselho é muito... Exatamente, o conselho é bom, o conselho edifica. Eu fui edificado com vários conselhos, vários puxão de orelha. Eu que eu diga da minha pastora Valdirene, eu na célula dela lá, cara, era pegada mesmo, era... Tanto que se vocês... Acho que tinha 50 lá, se eu for fazer a conta, perguntar para ela, que só sobrou eu e mais 2. Porque as pessoas não queriam ouvir, né? Não queriam ouvir, não queriam mudança, não queriam transformação. E toda quarta-feira, vamos expulsar demônio. Mas por que expulsar demônio? É que eu fui ali numa festinha ali, bebi, cheirei. Então, ela quer resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Querem alguém para apoiar, né, e caminhar junto com elas na omissão ali do erro, né? Se falar que é pecado, então, acabou. Você é louco. Acabou. Sai da igreja. Sai da igreja. É verdade. Então a gente precisa... Primeiro passo é reconhecer, né? É reconhecer, que nem falamos aí, reconhecer que errou, reconhecer que está errado e no momento certo pedir ajuda se precisar e buscar também em Deus, né? Porque senão a pessoa ela fica na muleta de outra pessoa. Aí é o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas pela minha família. Então eu vou falar de mim, cara. Eu tô passando por uma experiência de aprendizado com a minha família. Estou passando um momento de aprendizado com pessoas que Deus está enviando. Pessoas que Deus está enviando. É que nem nós acabamos de falar, né? Muitas vezes nós falava na emoção. E hoje, para falar, eu penso 2 vezes. E Deus está edificando a minha casa, cara. A luz de Deus, ela está brilhando na minha casa. A minha esposa está vendo a luz em mim, a minha filha está vendo a luz em mim. Então isso é muito importante. É que nem Salomão. Salomão, quando ele pegou aquele trono lá, cara, E o que ele pediu para Deus? Falou, como que eu vou tomar conta de tudo isso se eu não sei de nada? Quem era bom era o meu pai. Então o que ele pediu? Sabedoria para Deus. Sabedoria para Deus, e Deus derramou sobre a vida dele sabedoria. Tanto que o próprio Deus falou que ele não ia existir homem mais sábio que ele, né? Que toda a sabedoria estava sobre ele. Toda a sabedoria. Então, se nós tivermos pelo menos 5% da sabedoria de Salomão, nós estamos bem. E uma coisa que eu estou aprendendo muito, quero aprender e quero levar, que eu estou levando para a igreja, família. Hoje eu estou pregando muito família, cara. Você quer ser sábio? Cuida da tua família. Cuida da tua família, guarda da tua família. Vamos colocar aqui Noé, né? Noé, ele não fez curso nenhum. Noé, ele não era marceneiro, ele não era especialista em fazer navio, barco, nada. Mas Deus deu algo para ele, deu uma sabedoria para ele construir uma arca. Ele construiu uma arca. E o que ele fez nessa arca? Colocou toda a sua família dentro da arca. Então não adianta eu estar na arca e minha família está fora. Não adianta eu estar na arca e minha família está nadando lá, querendo entrar na arca, nadando, morrendo afogado lá, e eu não estou nem olhando para trás.
Então toda a minha família tem que estar na arca. E isso a gente constrói sabedoria, pedindo para Deus entendimento, conversando também, ouvindo conselhos. Ouvindo conselho é muito importante. Ministração, então, hoje eu estou muito apegado. Por quê? Porque hoje as pessoas estão vendo situações na minha casa, mas não sabem o que eu passei, o que eu estava passando até um certo tempo atrás, com a minha família, com a minha filha mesmo. Então, e sempre pedindo para Deus, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento. E cada vez que eu converso um pouquinho com você, você pensa que não, pastor. Mas eu trago e coloco em prática na minha casa, que nem eu sempre falo para as pessoas. Não é só ouvir, cara, é colocar em prática. E muitas vezes a gente vai colocar em prática. Para colocar em prática, você precisa conversar e falar. E quando você fala, você vai ouvir muita coisa desagradável. Por quê? Porque eu estava construindo essas coisas, achando que estava legal. Não, então, opa, peraí. Deixa eu cortar isso aqui. Isso aqui, até agora aqui não serviu para nada e eu preciso mudar o rumo. Agora a minha pegada é essa aqui. Ó. Então eu preciso agir assim, eu preciso agir assado. E cuidar da minha família. E o negócio tá fluindo dentro da minha casa. E não só flui dentro da minha casa, tá fluindo no ministério também. Você tá entendendo? Você quer que o ministério flua? Traga a família para dentro da arca. Anda junto com a família. Cara, eu chorava, é sério. Eu indo para a igreja, eu chorava. Minha filha pedia para me deixar ela na igreja na bola de neve. Eu deixava ela lá, depois ia para minha, depois acabava meu culto e ia buscar minha filha. Aí eu falei, não, Tagu, tem alguma coisa errada dentro de casa. O errado sou eu, cara. Não é ela, não. O caminho mais fácil é transferir para ela a responsabilidade. Eu falei, não, errado sou eu, então eu preciso mudar dentro da minha casa. E a gente só vai mudar com entendimento e sabedoria. Entendimento e sabedoria, conversando, sendo confrontado pela nossa família, né? E aceitar o confronto e mudando, passo a passo. Graças a Deus, hoje é outro clima. Hoje eu não preciso levar ela para a bola de neve, hoje ela vai para a igreja comigo. Está envolvida, então é muito gratificante isso. É muito gratificante e é muito importante viver tudo isso que Deus está fazendo na minha vida. Então, funciona, né? Nós precisamos... Funciona, cara. Mas a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus ela é infalível. Então, quando a gente pratica e é simples. Exatamente. É simples. Uma vez eu falei isso, até entenderam mal. A espiritualidade genuína é fazer o simples. É simples. É tão simples que às vezes a pessoa não dá crédito. Mas quando você faz o simples, isso é poderoso, é algo transformador. E aí começa a funcionar. Você até fluía, mas não funcionava dentro de casa, né? Exatamente. E aí precisa funcionar e fluir. Esses dias eu estava num curso, né? E falaram que não existe família funcional, né? No sentido de ser perfeita. Aí a gente definiu, né? Funcional é uma coisa, perfeição é outra. Então, funcionar é possível sim. Dentro dos princípios da palavra, o homem e a mulher, é possível sim nós nos colocarmos em uma posição, em um lugar, para funcionar, cumprindo o nosso papel, o nosso sacerdócio, dentro de casa. Cumprindo o papel segundo a palavra de Deus, segundo os princípios. Funciona e flui. Funciona. No entanto, existem muitas pessoas que não são evangélicas, que elas funcionam dentro desse papel e as coisas acontecem. Sem fluir no Espírito, sem fluir no Evangelho. Né? Por quê? Porque está cumprindo uma função. Então, quando a função, a ordem de Deus, a ordem é essa. Quando nós funcionamos, aí flui a presença de Deus, flui o Espírito, aí é rema, aí muda, aí transforma, aí converte, aí tem comunhão, tem unidade, aí o novo de Deus vem e tem mesa, tem alegria, tem paz. Exatamente, pastor, exatamente isso. Então a gente precisa definir, desculpa, pastor, a gente só definir função com perfeição.
Função é uma coisa, funcional é uma coisa, perfeição é Cristo. Perfeito Exatamente. é Ele. É que nem a gente, que nem você acabou de falar, e tem pessoas que não são cristãos, mas funciona dentro do lar e recebe as bênçãos do Senhor, porque Deus ele fala que eu ordenei na bênção não é onde que tem um crente, onde há uma comunhão, e a família que tem uma comunhão ali, ela está recebendo as bênçãos do Senhor, ela não precisa ser crente não, que é isso que eu falo também, falo para as pessoas na reunião, falo, gente, a gente vê um monte de pessoas aí que não são cristãos, mas olha a vida daquelas pessoas assim, se você for ver mundanamente, financeiramente, elas estão vivendo bem, porque elas têm comunhão ali, elas sempre estão em comunhão, sempre estão junto, unidade. E Deus ordena a benção ali. Agora, nós que somos crentes, a gente acha que Deus vai ordenar a benção para um crente. Vai não. Começa a ter comunhão dentro da sua casa. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Não é fácil, não. Não é fácil a gente viver assim. A gente já passou também, o senhor sabe. E que nem eu falo assim, trazer a sua família, construir a sua família de novo, trazer a sua família assim para perto de você e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aí você senta e fala, e pior que eu tenho uma família aqui, quando eu falar para falar mal assim, eu falo, filho, o que eu estou fazendo de errado? Tudo. Onde eu preciso mudar, você precisa mudar em tudo. Eu falo, meu Deus, eu preciso nascer de novo, que nem Nicodemo. Aí eu converso. E hoje eu vou nos lares também que eu vou, que nem Deus está colocando pessoas vivendo a vida que eu estava vivendo, cara. Tanto que daqui a pouco, 8 horas, eu vou ali na casa de um casal ali, né? Aconselhar um casal que está passando pelo mesmo problema que eu passei e está vivendo algumas coisas dentro da casa que eu estava vivendo até alguns tempos atrás. Então, chegar lá e aconselhar. Falar, filho, muda dentro da tua casa, muda você para a tua família, porque não queira fazer eles engolir algo que você não engoliu ainda, não queira eles fazer coisas que você não está fazendo. Então isso é muito importante, porque quando a gente adquire sabedoria, a gente ama a nossa própria alma. A gente ama a nossa própria alma, e quando a gente ama a nossa própria alma, ela não vai estar doente, né? Porque muitas vezes nós estamos doentes querendo curar um outro doente. Aí fica difícil. E graças a Deus, ele, no decorrer aí, Deus está dando muito entendimento para mim, não para falar mais, dentro de casa, mais para ouvir. Para ouvir, porque a sabedoria minha aqui dentro de casa quer ouvir. É ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Porque eu já falei demais, agora aqui em casa eu só preciso ouvir. Porque se eu continuar falando, eu não vou praticar. Eu não vou saber o que eu preciso praticar. Então eu tenho que só que ouvir. Você viu hoje, né, que você queria que eu ficasse? Eu vim entregar um jejum de 40 dias hoje. Eu lembro que as suas casas de paz começavam num dia e terminavam no mesmo dia, né? Você ministrava o tema 1, 2, o 3, o 4. É verdade. Ficava umas 3, 4 horas, ia ministrando, pronto, começou e terminou 7 dias e 1. Era muito gostoso. As pessoas começavam a falar e você quer ficar. Eu falava, meu Deus. Mas é muito bom hoje a gente aprender a ouvir, cara. Ouvir é fundamental. E as pessoas estão precisando falar. Eu estava comentando com a Aida na mesa, né? Eu estava falando de uma certa pessoa falando. Aí eu, falando com a pessoa, quando a pessoa abriu a boca, eu falei, meu Deus. Eu achava que era o outro que precisa de ajuda. Que ajuda essa, que precisa essa, tá falando comigo aqui. Porque a pessoa começa a falar, você acha que a pessoa tá bem, cara. Não, a pessoa tá bem, tá firme. Quando começa a abrir a boca, quando começa a falar, você fala, meu Deus. Misericórdia. Mas o bom também é verdade. Você falou algo importante aí no versículo 8, ó, o que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Então é isso, adquirir entendimento, aprender, né? Preserva a alma, né? das mágoas, dos rancores. Então, ser sábio é conservar
a inteligência, né? E hoje, falar menos e agir mais é um conselho, né, para a vida toda, né? Exatamente. Fala menos, porque quando a gente fala muito, você não, você não ouve e você não sabe o que você precisa mudar. Então você fala que nem papagaio. Então, a sabedoria é ouvir, é calar-se. Fica quieto. Senta na mesa do sábio e só observa, só ouve. É isso aí, meu pastor. Que é aquele, você lembra nós, no começo, nosso, levando a pessoa, quando eu ficava se matando, vendendo frango, começava na quinta-feira, achando que tava fazendo tudo certo. Aí eu lembro você lembra uma vez nós pegamos um rapaz lá, que a família dele massacrando ele, e ele contando que ele não tinha nada, nós fomos lá, compramos tênis pra ele, compramos tudo. Agora você vai pro culto. Aí quando chegou no culto, a família toda chegou no culto, um monte de gente descalça lá, você lembra? Ai, meu Deus. Você lembra disso, pastor? Tinha que comprar. Comprar pra família tudo. Opa, bom. A gente tinha que comprar Dibs lá na época, né? A Dibs, a Centauro, a Centauro. Chegou a família assim, tinha uns até descalço. Não, foi. Que eu falei pra você lá, passou lá. Nem pra vir com chinelo, cara, quebrado. Mas aí, isso aí é o quê? É bom a gente adquirir sabedoria, porque se a gente age na razão, na emoção, compra chinelo, sapato pra todo mundo. Compra sapato pra todo mundo e muitas vezes é assim. E é que a gente aprende também. Às vezes as pessoas precisam de uma roupa, de um alimento. Sim, cara, a gente precisa ajudar. Que a Bíblia diz que a gente precisa ajudar. Primeiramente os da fé, né? Os da fé que tá do nosso lado. Exatamente isso que eu ia falar. Há uma falta de entendimento justamente em relação a isso. Às vezes a pessoa está na igreja e vê a necessidade do mundo e vê a igreja fazendo, achando que a igreja tem que redirecionar para quem está no mundo, para quem... Não, a palavra diz que nós precisamos ajudar os da casa, os da fé, primeiro os da fé, depois, né, se houver, né, condições, faz com os de fora. Mas enquanto isso não, é primeiro os da casa, os da fé, né, a família primeiro. Então às vezes fica essa cobrança, sabe, querendo trazer um jugo tão desnecessário, não entende, né, a demanda. Não, primeiro é de dentro de casa, primeiro os da fé, primeiro os que, né, tá no corpo. Está ali do nosso lado. Se for possível. É o que está do nosso lado ali, pastor. Que a gente precisa ajudar, mas só que as pessoas também, é que nem eu falo assim, as pessoas, estrutura de orgulho também, ela está muito dentro da igreja. Porque as pessoas, ela tá necessitando, ela tá precisando, ela tá vendo você com 10 cestas básicas, entregando para todo mundo. E ela tá precisando, mas ela não chega em você e fala assim, me dá um. Porque nem tudo a gente vai adivinhar também, né? A gente não pode adivinhar, né? E eu falo para as pessoas na igreja, eu falo, gente, a gente não pode ter estrutura de orgulho, não. Orgulhoso não herdará o reino dos céus. Porque às vezes está precisando de algo. Eu, graças a Deus, nessa parte, eu não tenho problema. Se eu estou precisando, eu ligo, peço. Porque as pessoas estão do nosso lado. E outra, você pergunta. Você pergunta. Você fala, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não. É que nem eu falei para você, desse casal que eu tô ajudando, né? Que a menina, pô, ela tem uma empresa de costura. Só que quando ela passou no encontro e no Seja Livre, ela tá entendendo tudo que tá acontecendo com ela. Ela tá entendendo tudo. Ela chega em mim e fala assim, pastor, depois que eu passei no Seja Livre, eu tô entendendo o que eu tô vivendo. Eu tô entendendo porque as empresas cortou isso. Eu falei assim, ó, uma que você não tem nem empresa aberta. Por mais que você tenha um monte de costura aí, de pessoas trabalhando para você, tá até legal essas pessoas trabalhando para você. E outra, né? E você sabe onde você investiu o seu dinheiro. Mesmo você não usando, mesmo você não fazendo nada, mas você ia lá e patrocinava. Você ia lá, pagava o erro de outra pessoa. E aí a gente foge
dessa passagem que é do versículo 19. O homem de grande ira tem que sofrer o dano. A gente quer amenizar o dano, amenizar a colheita daquilo que a pessoa semeou. Não. A gente tem que orientar, né? Orientar, ó, você vai passar por isso. E ajudar de acordo com as necessidades. Sim. Porque a pessoa ela precisa entender por que ela está passando por aquilo. Porque a pessoa, não, mas eu sou cristão, eu sou dizimista, eu sou ofertante, não tem nada a ver. Você precisa resolver esse problema aqui no mundo espiritual. Isso aqui está te prendendo, está fechando a porta para você nessa área mesmo, nessa área financeira. Porque tem uma legalidade. Então vamos romper com essa legalidade, vamos quebrar essa legalidade, ter discernimento, sabedoria, senão você vai viver aí, você vai viver trabalhando e não colher o fruto do seu trabalho. Exatamente. Pastor, é isso aí, vamos caminhar aqui para o fim. E só o tolo não aceita repreensão. Só o tolo faz propaganda, né, do seu próprio conhecimento. Só o tolo rejeita, né, o conhecimento. Então, nossos ouvidos precisam continuar atentos à instrução. Nós precisamos continuar atentos à repreensão, porque nós sabemos que na multidão de conselhos é que se conquista os planos. É nos conselhos que nós vamos direcionando o nosso caminho para a glória de Deus, para alcançar e testemunharmos ao Senhor, né, tudo aquilo que nós conquistamos. Então eu creio, pastor, que nessa mesa que nós estamos hoje aqui, o Senhor tem nos edificado e tem edificado outras pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, né, quando forem assistir aí a nossa live. Então, nós precisamos entender, né, que para ser sábio é necessário aprender sempre, aprender com os erros. Quantas vezes nós erramos, né, pastor? Nós bebíamos, nós usávamos drogas, nós vivíamos aí no mundo, né, sem direção, e hoje nós estamos nessa mesa aqui compartilhando da palavra do Senhor, entendendo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho, para o meu caminho. Nós outrora andávamos aí nas trevas, nós andávamos perdidos, né, nos bares da vida, nos botecos da vida, sem perspectiva nenhuma, mas a graça nos alcançou, Pai. A maravilhosa graça de Cristo nos alcançou e nós temos que ser gratos, agradecer, né, celebrar a cada dia, termos uma palavra de gratidão sempre ao Senhor, né, sentar na mesa e compartilhar do pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus, é o mínimo que nós podemos fazer por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele continua fazendo e por aquilo que Ele continuará fazendo nas nossas vidas, nos nossos descendentes, na nossa posteridade, porque a nossa decisão, a nossa decisão de não nos embriagarmos mais, vai mudar a nossa geração, vai mudar, já tem mudado o ambiente da nossa casa, da nossa família e continuará mudando e vai mudar a nossa geração, os filhos dos nossos filhos vão colher os frutos do que nós estamos semeando aqui hoje. Nós vamos ver a nossa posteridade, os filhos dos nossos filhos, colhendo cada oração, colhendo cada intercessão, colhendo cada palavra profética. Então nós aprendemos com os nossos erros e os nossos descendentes vão, né, aprender também, vão saber, né, que olha, o seu vovô... Olha lá, vamos falar um dia lá, ó, o seu vovô, o seu bisavô, ele não era uma coisa muito boa, não. Ele vivia aí meio perdido. Mas teve um dia que a graça alcançou ele
e ele se converteu, foi transformado, virou pastor. Tinha uma igreja lá em Itaquá, lá, que agora, né, cresceu, mas foi o vovô que fez. Olha, ele parou de beber, parou de usar droga, parou de ficar nos bares aí, porque a graça de Deus alcançou. Então, glória a Deus por isso, pastor. Hoje nós estamos nessa mesa aqui, eu e você, e mais algumas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, em nome de Jesus. Nós somos testemunhas, né, vivas, que Cristo continua mudando. Exatamente. Deus muda pessoas. Cristo muda pessoas. E Basta Deus crer. muda pessoas, e nós, como filhos de Deus, mudamos o ambiente. O que você tem feito é mudar o ambiente da sua casa. É mudar o relacionamento, alinhando cada vez mais a sua vida com a palavra. Quando você faz isso, Deus muda pessoas e continuará mudando em nome de Jesus para a glória do Senhor. Então, ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos dias por vir, né? Glória a Deus por isso. É claro que todos nós erramos. Nós erramos um dia. Nós erramos. Mas nos arrependemos, porque houve uma ação divina dentro de nós, pastor. Eu lembro que nós sentamos numa mesa, né, uma mesa de ímpio, e bebíamos juntos, usamos droga juntos, e hoje nós compartilhamos, ó, a palavra. Ai, só a graça, só a misericórdia de Deus para fazer isso, meu pastor. É verdade. O prazer, essa alegria, né? Essa alegria que a palavra, que a habilidade de expressar não consegue revelar, não consegue demonstrar a satisfação, o prazer, a felicidade de estar envolvido com a verdade, com a palavra. Não consigo verbalizar, né, transmitir o quão maravilhoso é isso, né? A minha capacidade de externalizar isso é menor do que aquilo que está em mim, aquilo que está em você, porque é tão poderoso, é tão soberano, que eu sou incapaz de poder verbalizar, eu não tenho habilidade suficiente para poder externalizar. Então a gente vai falando aqui, compartilhando, mas eu creio que através de uma palavra, alguém que está ouvindo, ou você, ou eu, nós interagindo aqui com a palavra vai nos transformando, vai mudando algo em nós, porque todos nós erramos, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas glória a Deus que a graça nos alcançou e hoje nós temos a oportunidade de viver nesta mesa, compartilhando desta palavra que é viva, que é espírito e vida. Ela é poderosa. Cristo continua mudando vidas, Cristo continua mudando as pessoas e nós somos testemunhas dele. Nós testemunhamos. Olha, nós estávamos no fundo do poço. Nós estávamos perdidos, nós estávamos entregues à nossa própria sorte, nós estávamos entregues, né, aos vícios, mas eu era um improvável. Mas ele, né, me amou primeiro, por isso estou nessa mesa, porque eu quero amá-lo sobre todas as coisas, porque ele me amou, mesmo quando ninguém me queria. Por perto. Mesmo quando chegava, todo mundo esparramava. Acabava a festa. O improviso já vem ele, olha lá vem ele. Hoje as pessoas querem perto. Assim, ele me amou. É verdade, pastor, é verdade. A vida que vivíamos. Eu falo, às vezes eu faço reunião com as pessoas e falo para as pessoas assim, né? Aqui em Itaquá, quando eu entro numa casa, eu falo para as pessoas assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se não fosse Jesus, eu estaria fazendo o que aqui na sua casa? Eu nem te
conhecia. Eu falo para as pessoas, eu nem te conhecia. Se não fosse Jesus. É que nem esse casal agora aí, pastor. É que nem eu falo para eles, né? Se não fosse Jesus. Porque, de fato, eu não queria ir na casa deles. Mas quando a minha irmã falou que eles iam se separar, aí eu fiquei indignado, né? Daí eu falei para ela, porque ela tinha um pastor. Eu falei, mas e o seu pastor? Aí eu falei para minha irmã, e o pastor? Que é prima da minha irmã. Ela é prima da minha irmã. E o seu pastor? E quando eu cheguei na casa dela, eu perguntei do pastor qual que era a resposta. Sabe o que o pastor falou para ela? Separa dele. Separa dele. Aí eu falei para ela, não, você quer resultado diferente? Ela quer, então vamos fazer diferente. Comecei a falar para ela fazer diferente e tá dando resultado, tá dando resultado. O casamento tá se alinhando. É um processo, é que eu nem falei para ela, é um processo. Isso pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, 2 anos. Depende de vocês, da busca de vocês, da entrega de vocês e da verdade de vocês. Porque Deus, é que nem nós falamos, Jesus, ele tá aí, ele muda a família, ele muda a pessoa. Basta a pessoa querer, cara. Não adianta falar, você quer ver eu ficar brabo? E você sabe que eu não fico brabo, né? É difícil eu ficar brabo. É quando chega um abençoado perto de mim, um abençoado, e fala assim, aquele ali não tem mais jeito, não. Eu falo, filha, reduz o seu Deus, o meu não. Se o seu é incapaz, o meu não é não. O meu não é não. O meu não. O meu tem jeito para aquele ali sim. Tem. Ah, eu não. É uma palavra que eu não gosto de ouvir, é isso, cara. Aquele não tem jeito. Porque se você falar que aquele não tem jeito, não é pela pessoa, é pelo Deus que eu tô servindo. É ele que muda. Exatamente. Não sou eu. Quem transforma é Deus. É ele, cara. É ele que muda. Pastorzão, mas passou muito rápido a hora, hein? Passou, pastor. A gente tá 1 hora aqui já. E cara, eu ficaria aqui até mais uma, viu? Que gostoso. Pensa. Pastorzão, meu pastor, meu irmão em Cristo, meu irmão, vamos orar, eu quero agradecer, Deus abençoe sua vida. A supervisora Célia falou aí, a madeira de acácia. Deus transforma. Eu tava conversando com ela lá no encontro. Não, isso não tem mais jeito, é conversa, pô. Eu tava conversando com a professora Célia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa do Jardim dos Ipês aí? Às vezes a palavra não é essa, mas muda o verbo, muda a frase, mas o que quer dizer é isso. Pode vir alguma coisa boa aí de Nazaré? Pode. O Redentor, o Salvador. É só isso, só, e mais nada. Mais nada. Só aquele que nos deu vida eterna. Cara, eu sou muito grato, assim, de estar vivendo essa glória de Deus, de sentir a presença de Deus, né? E ser usado por Deus. Eu falo pelo aquilo que você falou, pastor. O que nós fazemos para Deus hoje, cara, é muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. E a gente tem que se apegar mais com Deus, aprender mais com Deus, porque muitas vezes a gente acha, vamos colocar na sabedoria, né? O tolo, vamos colocar assim, sempre vou colocar eu. O tolo acha que está fazendo muito, que está certo, e está fazendo nada. O que eu vou fazer, o que eu acho que é muito, é eu aqui, a palavra. É eu me apegar na palavra. Eu me apegar na palavra, aí Deus está falando para mim, aí você está fazendo certo. Porque Deus, uma coisa que Ele colocou muito no meu coração e eu tenho muito comigo, Deus, Ele não vai enviar pessoas para mim, para você cuidar, se nós não tivermos alinhado na palavra dEle. Então a gente precisa buscar conhecimento, aprendizado da palavra dEle e manobrar bem a palavra, né? Para que quando as pessoas chegarem até nós, por isso que eu falo, por isso que é bom na mesa, né? É que eu sempre converso assim, ainda bem que eu tenho uns livrinhos aqui. Tá bom, se você não buscar, você vai dar só aquilo que você sabe. Quando chegar aqui, a pessoa quer mais comida, e aí? Cadê a comida? Esse dia eu falei, bicho, por favor, não voltar mais. Eu volto. Ô, pastor, eu volto. Aqui tem o Yassanda, aqui tem um livrinho aqui que a gente está lendo. E aprendendo também muita coisa. E é aquilo que eu falei para o senhor, pastor, às vezes eu quero, mas aí eu aprendi que eu preciso primeiro aqui arrumar minha casa. Arrumar minha casa e graças a Deus já está
tudo no eixo. Agora a gente só precisa edificar, né? Não pode deixar na areia, tem que edificar agora. Edificar o solo na rocha, a raiz na rocha, para que quando vir um vento, porque vai vir, a gente precisa entender que vai vir, quando vir um vento, quando vir a onda forte, nós entender que a nossa raiz está na rocha, e a nossa rocha é Cristo Jesus. Para não se abalar com nada. E é isso aí, pastorzão. Lá de Portugal, conselheira internacional, Fabão. Ela Você é louco. enviou um louvor aqui que é poderoso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Depois vou compartilhar aí. Amar como você. Amar como você. José Augusto, amar como você. Ó, o negócio tá bom. Minha família tá escutando, que eu tô vendo um eco lá na sala. Lá. É isso aí, meu pastor. Amar como você? Isso. Põe aí. José Augusto? José Augusto? Isso. Ó, que legal. Nós estamos falando aqui, tô ouvindo elas, nós falamos aqui e depois chega lá. Pastorzão, é isso aí, pastor. A gente precisa sentar mais vezes. Vamos encerrar aqui. E aí eu queria que você orasse. Quero agradecer por sentar nessa mesa, compartilhar aqui da palavra. Você é referência para mim, você sabe. O evangelista nota 1000. Quando eu entrei na igreja, eu sempre falo isso, vi você uma conversão mesmo, alguém que quer, né? Continua querendo Cristo, quando fala, quando tem uma atitude, né? Sempre ministrando, sempre falando de Jesus, sempre falando, né? Você como obreiro ali era uma referência, né? E prega para gregos e troianos, prega para todos, para judeu, para grego, para... É uma benção, cara, é uma benção. Eu falei, não, é com esse cara que eu preciso andar, é com ele que eu preciso caminhar. Eu louvo a Deus por você, louvo a Deus, agradeço muito, porque a sua vida me edificou, continua me edificando. E foi um tempo assim, precioso que a gente caminhou, a gente continua caminhando, é lógico, cada um aí na sua missão, né? Você aí com a igreja em Itaquá, eu no ministério aqui de intercessão e libertação, sempre orando, intercedendo por você aí, né? Creio que os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida, na sua família. E você sempre foi uma pessoa muito especial para mim, você sabe disso. Nunca me esquecerei, você e da pastora Sandra. Louvo a Deus pela vida de vocês. E vamos orar, tá bom? Amém. Quero que você ore, eu vou concordar com a sua oração e eu creio que o Senhor vai continuar nos abençoando. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero dar graças a Ti por este momento, Senhor. Está sentado na Tua mesa, se alimentando da Tua palavra. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir, que a Tua palavra possa edificar, que isso possa ser, Senhor, edificante, não só para a vida, mas para toda a família. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos a vida do pastor Kleber, da pastora Aida, Senhor, que está nesta missão, nos ajudando, ó meu Senhor, a nos libertar das mazelas do mal, nos libertar de todo opressor, do maligno. Desligar, Senhor, aquilo que nós ligamos no mundo das trevas, sem entendimento e buscando entendimento através deles. Pai, eu quero orar, Senhor, por cada conselheiro, ó Pai, cada conselheiro que está, Senhor, nessa luta, nessa batalha também, que o Senhor guarde, Pai, a família de cada um deles. Guarda a família de cada um, guarda a vida deles, o ministério deles, ó Pai. E repreendendo todo o mal, repreendendo todo espírito, Pai, que se levanta contra a família. Porque muitas vezes, Pai, se levanta contra a família para abalar, Senhor, a cada conselheiro. Mas em nome de Jesus, cobre cada um dos teus filhos com o teu manto, com o teu sangue, Pai. Pai, e eu peço também para que o Senhor visita, Senhor, a cada família, cada vida que passou no Seja Livre, ó Pai. Se tiver algo ainda, que eles venham entrar em contato com o seu conselheiro, para que possa ser desligado, para que ele possa viver, Senhor,
a tua palavra, as bênçãos a qual o Senhor já tem ordenado para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que este ministério, meu Senhor, ele venha crescer e que o Senhor continue derramando, Senhor, sabedoria e entendimento sobre as nossas vidas, para que possamos, ó meu Senhor, povoar o teu reino, para que possamos, ó meu Senhor, levar a verdade para as pessoas, Pai, para que elas possam viver a tua verdade. Pai, eu oro também pela vida do nosso bispo e da nossa bispa, Pai, que o Senhor visita, Senhor, a mente e o coração, que o Senhor dê sabedoria a cada dia mais, entendimento, ó meu Senhor, para nos conduzir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, através da sabedoria na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Guarda toda a família, Senhor, e o ministério, que venha se expandir em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, para aqueles conselheiros que estão lá em Portugal, Senhor. Senhor, fazendo a tua obra também lá, que a tua graça alcance eles com entendimento e sabedoria, e que possa, meu Senhor, crescer o teu reino naquele lugar, e que todos ali, Senhor, possam, Senhor, verdadeiramente ser libertos da mão do opressor, Pai, ser liberto das garras de Satanás, que todas as algemas, ó meu Senhor, e que todas as correntes venham se venha quebrar, Pai, e que eles venham ser libertos verdadeiramente, Pai, venha ser livre para poder te adorar, venha ser livre, Senhor, para poder buscar a tua face. Pai, eu oro também pela minha família, Senhor, que o Senhor continue guardando a minha família, me dando sabedoria, Senhor, para que eu possa conduzir a minha família para a arca, Senhor, que não venha se perder ninguém da minha família. Por isso, Pai, em nome de Jesus, continue usando, Senhor, a minha vida, a vida do pastor Kleber, da pastora Aida e de todos aqueles, Pai, conselheiros que ali estão com eles, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Em concordância, em unidade, ligamos aqui na terra e cremos que o Senhor já ligou nos céus. Queremos, com a tua palavra, ouvir a tua voz, Senhor, ouvir os teus conselhos, porque nós sabemos, Senhor, que o temor do Senhor nos conduz à vida, porque sabemos, Senhor, que quando ouvimos o conselho e recebemos a instrução, nós somos mais sábios e nós queremos ter a tua direção. Usa-nos, em nome de Jesus, como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 meu pastor. Forte amém. Abraço. Glória a Deus. Outros. Manda um abraço para Sandra, para Gabriela aí. Deus abençoe. Elas estão assistindo. Eu estou ouvindo lá na sala. Obrigado, meu pastor. Um abraço. Outro.